prazer, verdadeiro prazer, apresentar minhas colegas aqui do Paraguai, do Brasil, da Argentina, do Peru. Então, elas já foram apresentadas, mas eu vou apresentar de novo. Para dar início a esta parte da palestra, vamos receber a Lorena Lázaro Cuesta. Ela é graduada em nutrição pela Universidade de Buenos Aires, fez pós-graduação em nutrição enteral e parenteral na Faculdade de Farmácia e Bioquímica pela Universidade de Buenos Aires e em cuidados nutricionais de doenças com risco cardiovascular, junto com a Sociedade Argentina de Nutrição. Bem-vinda, professora. Também vamos receber a outra Lorena. Ela é minha amiga pessoal de Amnet, minha parceira de os eventos virtuais. Então, Lorena tem uma graduação em nutrição pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru. Mestrado em alimentos, nutrição e metabolismo pela Universidade de Navarra, na Espanha. E atualmente trabalha como professora na Escola de Medicina Humana da Universidade San Ignacio de Loyola de Lima, Peru. Bem-vinda, professora Lorena. E também as nutris brasileiras, também. Tatiana Mesadri, possui graduação em nutrição pela Universidade do Vale do Itajaí e doutorado pela Universidade de Sevilha, Espanha, com equivalência em ciências dos alimentos. Atualmente é docente e pesquisadora no programa de mestrado profissional em saúde e gestão no trabalho e no curso de nutrição da Universidade do Vale do Itajaí e na Faculdade Estácio Idomet de Jaraguá do Sul. Bem-vinda, professora Tatiana. E a Caroline Abud Drummond Costa, ela é nutricionista, especialista em nutrição materno-infantil, mestrado, doutorado e pós-doutorado em pediatria e saúde da criança, pelo programa de pós-graduação em pediatria e saúde pela PUC. Professora do curso de graduação em nutrição e professora permanente do programa de pós-graduação em pediatria e saúde da criança da PUC. Bem-vinda, professora. Nós vamos falar um pouquinho aqui com as Nutris sobre o que é o cenário epidemiológico, o contexto nacional de cada um de vocês, do seu país. Também no contexto das políticas alimentar do seu país, como foi criada, como foi ideada, para o quê, e também quais são as barreiras e também os desafios que você acredita que tem que abordar para que a implementação seja com sucesso. Comecemos com a Carol. Boa tarde, tudo bem? Primeiro, agradecer a oportunidade de ter participado da organização desse evento importante, parabenizar a rede, né, por esse trabalho relevante e enfim, né, tão afetivo também, como nós vimos em todas as falas. Agradecer em especial a professora Rita, né, que nós todos certamente temos muitos mentores, né, na nossa caminhada, ninguém faz nada sozinha, ela é uma das minhas e sabe. E então fico muito feliz e honrada de estar com os colegas que também conheci nesse evento, que também se propõem a formar uma rede, né? Então é uma oportunidade muito especial e eu espero poder, né, contribuir um pouquinho. Bom, né, a minha formação ela é toda em saúde materno-infantil. Então, quando eu pensava o que trazer, né, para essa conversa, não podia deixar de pensar em falar sobre isso. O evento, né, a rede é uma rede que se propõe a olhar para doenças crônicas, né,
e também, né, com o olhar da epidemiologia. E quando a gente pensa em doenças crônicas, em de todos os tipos, né, tanto então o conjunto todo cardiovascular que a gente fala, quanto as doenças respiratórias, todo tipo de câncer, a gente busca um fundo, uma base na saúde materno-infantil, né? Então, sempre foi minha área de atuação, mas eu falo nas aulas, né, com as pessoas que eu tenho oportunidade de trocar, que não precisa querer trabalhar com criança para entender que é a base de tudo. Então, muitas dessas condições vêm da infância e, na verdade, muito antes disso, já na gestação ou mesmo na pré-concepção, né? Então, a gente, quando olha para as políticas públicas, a gente vê que há uma preocupação, né, muito forte de trabalhar a saúde materno-infantil como forma de prevenção para todo tipo de doença crônica. Aqui no Brasil, nós temos uma política nacional de alimentação e nutrição, criada em 1999, e que tem né, como propósito promover, né, a alimentação adequada e saudável para a população, né, em tudo que isso corresponde, né, enfim. Dentro disso, a gente tem os aspectos de vigilância alimentar e nutricional, né? E dentro, assim, pensando, né, quando eu comecei a fazer reflexão sobre a PNAE e como que eu poderia contextualizar o início da vida, né? Vem, assim, sempre, acho que talvez em primeiro lugar, o nosso guia alimentar. A gente tem um guia alimentar para a população brasileira, depois eu sei que a Tati vai comentar mais dele no todo. E aqui no Brasil, o nosso guia alimentar ele tem uma derivação, isso porque veio depois, um guia alimentar infantil, que propõe 12 passos para uma alimentação saudável, né, na infância. E já é um guia todo pensado nesse contexto início da vida, né? Pensando o quão a gente já tem que cuidar da alimentação da gestante, em termos do ponto de vista qualitativo, né, e não só quantitativo e de ganho de peso, que também vai ser importante. E depois todos os aspectos, né, de aleitamento materno, alimentação complementar saudável, e segmento disso, né, até os 2 anos, e, na verdade, para a vida e o ambiente. Tá? Nós temos algumas políticas públicas também muito direcionadas ao aleitamento materno. Eu sou uma ativista da causa do aleitamento materno. O aleitamento materno, ele poucas coisas têm tanta evidência como fator protetor para todo tipo de condição quanto o aleitamento materno. E nós temos algumas políticas públicas, então nós temos, né, uma rede brasileira de bancos de leite, nós temos uma normativa que se chama NBCAL, né, que trabalha a comercialização de produtos na primeira infância. Nós temos como um exemplo local o Amamentar é Tri, que é um programa instituído no âmbito escolar, né? Então, as mães que retornam ao trabalho e as crianças vão à escola têm todo um suporte quando cadastradas e orientação. Então, eu entendo isso como política pública de prevenção, né, da doença crônica não transmissível. E então, assim, né, exemplificando algumas, acho que nós temos aqui no Brasil políticas públicas que favorecem. Eu citei aqui algumas e eu estou focando na saúde materno-infantil. A crítica que eu faço e a instigação que eu faço para começar aqui e poder passar para as colegas é que muitas vezes a gente não vê na prática as coisas acontecerem, né? Mas não apenas porque não são adequadamente instituídas, mas porque nós, como sociedade, também não estamos tão propostos a instituir, né? Então, acho que 2 questões. Uma é que alguns desses documentos que são para a população, a população não conhece. Então, se eu perguntar agora, quem aqui conhece o Guia Alimentar para a população brasileira? É uma sala enviesada, e mesmo assim, é um percentual pequeno, né? Porque somos profissionais de saúde ou estudantes, né? E a existência de um Guia Alimentar infantil, 12 passos para alimentação saudável. Então, a gente enxerga que essas coisas não chegam tanto às pessoas. Então, pensando no título da proposta aqui, né, o quão está sendo monitorizado,
o quanto as coisas estão chegando nas pessoas como a gente quer, né? Fica aí para a gente pensar. E o quão a gente sabe desses benefícios, tudo isso que eu falei, por exemplo, aleitamento materno, alimentação adequada, e a gente está, como sociedade, promovendo isso, né? E então, apoiando uma mãe que está amamentando, está voltando ao trabalho, o quão a gente não está criticando por não estarmos dando doce para as crianças precocemente, não, a gente faz o inverso, né? A gente fala que parece que isso está errado. Então, como sociedade, a gente está atuando. Por fim, que eu acho bem importante, isso da proteção da mídia, do marketing, né? E tem tudo a ver também com o quão a gente está aderindo às políticas que existem, né? Estava dando uma revisada no relatório da NBCAL, que tem todos os anos, que é essa normativa que protege, né, para propaganda. E houveram mais ou menos 200 denúncias no ano passado. O que são essas denúncias? Então, de produtos que estão com um nome inadequado, né? Algum tipo de propaganda que está chegando inadequadamente às pessoas, ao binômio, né, mãe e bebê, enfim. E as empresas, né, que respondem e que fazem adequações são só 10%. Então, a política existe a normativa, está tentando se olhar para isso, mas, efetivamente, as coisas parecem que não andam de uma forma social, cultural, né, enfim. Tá? E acho que, para começar, assim, essas instigações de que nós temos, né, acho que, de novo, pensar na base, né, pensar tanto numa programação metabólica que existe como um poder de formação, né, de hábitos alimentares e hábitos de vida saudáveis ao longo da vida. Existem políticas para isso, mas o quão, até mesmo nós, como sociedade, enfim, a gente está conseguindo aderir, né, a todas essas recomendações. Muito obrigado, professor. Lorena, ¿sí? Bueno, muchas gracias por este lujo, este panel hermoso de, colegas, compañeros. La verdad es que yo creo que tenemos en América Latina el gran desafío, no solo de la implementación, sino del monitoreo de políticas públicas que sean efectivas, que nos permitan, digamos, no solo hacer un seguimiento de cómo es el proceso, sino que el proceso, digamos, de las políticas públicas, sino que también nos permitan pensarlas de manera integral, viendo cuál es el impacto social que tienen esas políticas públicas, porque precisamente los monitoreos nos permiten o nos deberían, favorecer los aprendizajes para que podamos justamente generar transformaciones concretas de la realidad de las personas, ¿no? Que de eso se trata justamente la implementación de políticas públicas en nuestros países. Yo creo que tiene esa deuda pendiente, ¿no? Generar esos aprendizajes, sistematizar e institucionalizar esos monitoreos que nos permitirían, digamos, retroalimentar esas políticas públicas para que sean efectivamente claras y más que nada que impacten en la salud de la población. En ese sentido, yo quería compartirles en la experiencia de Argentina algunas políticas alimentarias que han transcurrido a lo largo de los años. Por ejemplo, una de ellas fue un programa nacional de alimentación y nutrición que se creó, ustedes tal vez recuerdan que en el año 2001 en la Argentina tuvimos una crisis no solo económica, sino social muy profunda, y en ese contexto se creó este Programa Nacional de Nutrición, que lo creó el Ministerio de Salud de la Nación, donde básicamente se ocupaba de la asistencia alimentaria, porque estábamos en un periodo agudo, hasta diría reagudizado si se quiere, donde en nuestro país, digamos, en ese momento había un impacto muy fuerte, sobre todo en las niñeces, ¿no? En las infancias, digamos, y en los jóvenes. Particularmente en ese momento, además, apareció, y esto tal vez vinculado con la charla del año pasado, el boom de la soja, por lo menos en la Argentina, donde el planteo era, bueno, si se trabajaba y se impulsaba el consumo para las poblaciones más vulnerables, y hoy bien conocemos qué es lo que produce un monocultivo, que erosiona el suelo, que digamos que genera una dependencia también hacia un único cultivo, y digamos en ese contexto lo que ocurría era precisamente la entrega de soja como grano o de productos derivados de la soja
en una situación muy particular de la Argentina. Ese programa continuó a lo largo de los años y en el año 2019 se generó un decreto de emergencia alimentaria porque también la crisis económica en la Argentina volvió otra vez a estar más acentuada. En ese momento lo que se generó fue una estrategia de evaluación nutricional de niños, niñas particularmente, y la entrega de una tarjeta alimentaria para la compra, que eso es un modelo de prestación de transferencia justamente donde las familias con esa tarjeta pueden adquirir determinados alimentos en los canales de comercialización, cercanos a sus domicilios y en supermercados. En ese contexto, bueno, post pandemia fue difícil la implementación, sobre todo del componente de evaluación nutricional, donde también estaba la participación de promotores de salud con una intención de que se pudiera trabajar de manera más integrada en esa política pública. Algo que también quería compartirles es que recientemente en la Argentina tenemos una ley de promoción de la alimentación saludable que fue votada en octubre del 2021, con mucho trabajo de las organizaciones civiles y sociales, de la sociedad civil y de las organizaciones sociales y asociaciones de profesionales. De esa campaña participaron 5 organizaciones referentes en el país, algunas vinculadas, una de ellas organizaciones de consumidores, otras la Federación de Graduados de Nutrición, que sería la representatividad nacional de todos los profesionales de la nutrición en la Argentina. Participaron 2 asociaciones civiles y otra también de un grupo de profesionales vinculados con la nutrición. Esa ley tiene 3 ejes fundamentales que se está implementando actualmente en la Argentina. Una, como ustedes conocen, es el rotulado nutricional, que probablemente hayan visto ya los octógonos negros, sobre todo aquellos países que son cercanos, limítrofes. Ayer lo conversábamos eso con Rodrigo. El modelo de etiquetado frontal es el de advertencia, que permite que se encuentren los 5 sellos o hasta 5 sellos en los envases de alimentos. Eso justamente clarifica mucho para el consumidor la posibilidad de entender qué es lo que contiene ese producto, cuáles son los nutrientes críticos que se encuentran en exceso. El segundo de los ejes tiene que ver con que en las escuelas, sean kioscos, buffets, cantinas, no ingresen alimentos, no se vendan alimentos que tengan al menos un sello. Y el tercero de los ejes es la regulación de la publicidad, patrocinio y promoción de este tipo de productos ultraprocesados. Esta ley tuvo, mucho impulso, se está implementando actualmente con bastante impacto en las góndolas de los supermercados. Como es muy reciente todavía, no tenemos, resultados que nos permitan evaluar o monitorear en una primera instancia cómo está funcionando esta política pública. Sabemos que las empresas, como ha pasado en muchos países de la región, están buscando estrategias diferentes para lograr esconder aquellos nutrientes críticos dentro de los productos de los envases. No obstante, pareciera que, que el impacto es prometedor. Y algo más que les quería compartir, que hoy lo conversábamos a la mañana, tiene que ver con una política pública que también es integral, una ley que se sancionó en el 2021, que lo que promueve es el cuidado integral de embarazadas, personas gestantes y niños de hasta 3 años. La ley la llamamos de los 1000 días, tiene un nombre más extenso, y esta ley lo que básicamente propone es garantizar derechos. El derecho a la identidad, por lo tanto, todo niño o niña que nace en un hospital público debería tener, incluso en las instituciones privadas también, debería tener el acceso a su documento de identidad, y esto ocurre en las instituciones públicas donde hay una delegación del registro civil para que la madre ya se vaya con el documento de su hijo o hija. También se garantiza un acceso a la seguridad social, hay una asignación por embarazo durante los 9 meses de gestación o hasta el momento de la interrupción del embarazo, que la mujer cobra una prestación para su alimentación y para utilizarlo para su bienestar. Y otro de los ejes que tiene esta ley tiene que ver con la capacitación de los profesionales de la salud y con un modelo integral de atención y de acceso a esa embarazada y esos niños.
Otro de los ejes son algunas estrategias específicas. Por ejemplo, hay digamos, en las provincias que adhirieron a la ley, tienen la posibilidad de recibir en las instituciones públicas aquellas familias que no tienen una cobertura de salud, tienen la posibilidad de recibir un kit que es una cunita, que permite y favorece el sueño seguro. Y este programa que se llama Cunita, precisamente con Q, iniciando con Q, es un programa interministerial donde, no con K, con Q, lo aclaro por las dudas. Por eso hice la aseveración de la letra. Entonces, esta política pública, a mi entender, considera muchos aspectos que son interesantes y que permiten garantizar o acercarse a la garantía de los derechos. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias, Rita, gracias a todo el equipo por el espacio. Me quedo con un poco del mensaje que compartía primero la profesora Carol y luego Lorena también, y identifico dentro de lo que han mencionado un par de retos. Uno es la difusión de la información, de las políticas, ¿no? ¿Realmente la población conoce las políticas? Nosotros sí la podemos conocer como personal de salud, pero la población, que finalmente son los beneficiarios y quienes hacen válida la política, ¿lo conocen? ¿Saben cuáles son sus derechos? ¿Cuál es el marco? No, muy bien. No, exacto. Y la segunda es el monitoreo, ¿no? La implementación, el monitoreo y más adelante la evaluación aún siguen siendo inconclusos quizá. Voy a poner un caso en Perú, en relación también a la ley de promoción de la alimentación saludable, ¿no? Tiene el mismo nombre, de hecho, y en varios países se está implementando, donde solo uno de los pilares o acciones es el etiquetado frontal de advertencias, ¿no? También cuenta con otras estrategias. Estas estrategias incluyen, por ejemplo, la promoción de la educación, la promoción de la actividad física, también incluye la creación de un observatorio nacional de sobrepeso y obesidad, ¿no? Y la regulación de la publicidad en relación a alimentos. Esta ley fue publicada en el 2013, hace 10 años. Recién en el 2017, con un cambio de gobierno, se genera el reglamento. En 4 años no se pudo implementar. Primer problema. ¿Por qué no se implementa? Porque no hay reglamento. ¿Y por qué no hay reglamento? Si ya está hecha la ley. Y la misma ley establecía un plazo para desarrollar el reglamento. Entonces, ¿qué faltó en ese primer lugar? Pues faltó decisión política. Faltó incluso un orden entre los responsables que debían de implementar la política. Porque la ley dejaba ciertos vacíos, es cierto, ¿no? No indicaba específicamente qué tenía que hacer el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, los gobiernos locales. Entonces, entre todas las áreas se pasaban la pelota. No hubo nunca, ¿no?, una conversación, y es más, la discusión la elevaron hasta el Ministerio de Justicia para que pusiera orden en los roles de cada ministerio o entidad del gobierno. Finalmente, mediante decisión política y un poco de, digamos, temas coyunturales, porque saltó en ese momento un problema de etiquetado en Perú, bueno, más específicamente en Panamá, donde rechazaron el ingreso de un producto alimentario en este país, un producto peruano, es que se comienza a hablar nuevamente de alimentos en el 2017 y la regulación del etiquetado, y se reglamenta la ley, pero la ley al reglamentarse no termina de precisar qué se va a hacer sobre actividad física y educación alimentaria. Se enfoca sobre todo en el tema de etiquetado. Entonces, continúan los problemas. La política no se implementa finalmente, sino hasta el 2019, donde comienzan a entrar ya en el mercado los octógonos, ¿no? Por un tema de demoras, porque en este momento, entre el 17 y el 19, comenzó a haber mucha presión y una discusión, ¿no?, que llegó al, bueno, también un conflicto entre sociedad civil, academia, la misma industria alimentaria, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué podemos ver ahí? Que hay un conflicto entre distintas instituciones, como lo va a haber y lo va a seguir haciendo. Pero ¿qué podemos hacer ahí en ese momento nosotros como academia? Tenemos que organizar, tenemos que hacer que la población realmente conozca cuál es la política y también comenzar a generar movilización,
¿no? En el 2019, lo cuento como una experiencia, estábamos haciendo una investigación justamente para evaluar el impacto que tendrían los octógonos, las advertencias frontales, en colegios, en adolescentes específicamente, y cuando vamos a conversar con los coordinadores son colegios estatales, digamos, colegios públicos, ¿no? Los directores no conocían la normativa hasta ese momento, no sabían que la ley mencionaba educación alimentaria, no sabían que en el reglamento se indicaba que ellos no podían vender dentro del colegio productos con octógonos. La ley ya estaba publicada, pero ¿qué pasó? ¿Alguien no hizo su trabajo? ¿O simplemente fue porque omitimos todos el hacer mayor difusión? Los directores no tienen que estar siempre al tanto de la ley que se publica día a día, del reglamento y normativas en general, ¿no? El Ministerio de Educación le competía hacerlo, al Ministerio de Salud o a nosotros mismos, la academia. Nosotros tenemos que responder también a las necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué hemos identificado? Que faltaba mayor organización, faltaba también llevar, ¿no?, la acción al campo. Y más adelante, cuando hemos hecho la evaluación de todo este proceso, de la implementación de la ley, conversábamos con diferentes actores. Y dentro de los resultados que ellos mencionaban, la evaluación que ellos hacían, ¿no?, es que, por ejemplo, no se pudo hacer evaluación porque no existe un presupuesto para esta ley y para las acciones que se están implementando dentro del reglamento. Los actores vinculados a lo que es evaluación, vigilancia, tampoco están claros. Por ahí se siguen repartiendo las actividades o las tareas dentro del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, gobiernos locales, o entró a tallar incluso el Ministerio de Comercio en relación a temas de etiquetado, producción y exportación de alimentos, ¿no? Bien, entonces todavía en todo este proceso de la implementación de políticas tenemos que dejar muy claras cuáles son las reglas de juego, saber construir normativas que ameritan un presupuesto y además también llamar a la academia, porque si vemos que la política no está funcionando, ¿qué podemos hacer nosotros? Y lo digo aquí porque estamos justamente en una universidad donde muchos son estudiantes y también colegas profesionales. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Porque la población en general, más allá de nuestras aulas, sepa qué es lo que debe de recibir y lo que debe dar, ¿no? Así que todos somos parte finalmente de la implementación de las políticas y más aún, bueno, las políticas alimentarias. Muchas gracias. Muito obrigado, professora. Agora não tem jeito, chegou o microfone. Faz já uns 20 anos mais ou menos que eu dou aula e ainda fico meio nervosa para esses momentos. Mas vamos lá. Bom, vou falar um pouquinho sobre continuar o que a professora Carolina começou, falando de políticas de alimentação e nutrição. Temos muitas políticas de alimentação e nutrição. Talvez um marco seja, dentre as políticas, a LOSAN, que começou em 2006, que é a Lei Orgânica, né, de Segurança Alimentar e Nutricional, que veio a partir do quê? Dizendo que todo mundo tem direito a uma alimentação adequada, né, no seu dia a dia. E, a partir disso, as políticas começaram a se desenvolver nesse sentido, né, pensando em garantir com qualidade, com um pouco mais de qualidade, de segurança, o alimento para os diferentes ciclos de vida. Então, na saúde do trabalhador, por exemplo, a gente tem o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Essa foi uma das primeiras políticas que começaram, que garante o mínimo de nutrientes para esses trabalhadores das indústrias e tal. Nós temos, dentre as políticas, também, além da saúde do trabalhador, a saúde do escolar, que é bem interessante porque inclui uma parte que 30% da alimentação tem que vir da agricultura local. Então, ajuda a fomentar esses agricultores locais, não? Traz essa possibilidade. Então, essa é uma outra política que acontece e que ela é bastante implementada. A lei das cantinas, também, que limita a venda, o que pode e o que não pode ser vendido nas cantinas. A gente tem também, assim como começou no Peru, mas já há mais tempo, a questão da nova rotulagem de alimentos, que eu acho que a maioria de vocês já deve ter visto,
nos rótulos dos alimentos uma mudança significativa. Então, isso para quê? Para tentar informar um pouco mais as pessoas, né? O que acontece, que tipo de alimento que a gente está consumindo. Isso vem de encontro também à questão do guia alimentar. Porque o guia alimentar, nosso guia alimentar, a professora Michele até comentou ontem, ele é uma referência no mundo, né? Ele traz uma novidade que é a categorização do processamento dos alimentos. Então, ele categoriza os alimentos in natura e minimamente processados, os processados e os ultraprocessados. E não diz que a gente não pode comer, mas que a gente deve diminuir a quantidade de alguns alimentos e buscar um equilíbrio. A partir disso, ele mostra outra coisa bastante interessante, que é onde eu como, como eu como e com quem eu estou me alimentando. E isso faz com que a gente consuma mais ou consuma menos e a qualidade da alimentação. Isso tudo impacta diretamente no quê? Na saúde da população. Como é que a gente faz essa vigilância? Na nutrição, nessa área da alimentação e nutrição, a gente tem um sistema que se chama Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Então, a gente está falando aqui de monitoramento? Falando de vigilância? Então, na nutrição, a gente tem também dessa maneira. O que faz esse sistema? Lá na atenção básica, coletados os dados de todos os usuários, com questão de quê? De peso, altura, se calcula IMC, nas gestantes, em todos os ciclos de vida, além da alimentação. Também o questionário inclui a alimentação. Isso é cadastrado no sistema de informação, e esse sistema de informação a gente consegue fazer um monitoramento do estado nutricional e consumo alimentar da população. Nós fizemos um trabalho, como é um banco de dados público, né? A gente tem acesso ao município, não ao dado individual, mas ao agregado municipal. E, então, por exemplo, nós fizemos um trabalho com gestantes desse banco de dados, gestantes adolescentes e crianças até 10 anos. E o que a gente percebe nisso? Não vou falar nenhuma novidade, provavelmente. O que a gente vê? Que a maioria está o como? Excesso de peso. E a gente está falando de uma população mais vulnerável, baixa renda, que geralmente é quem está mais ligado às unidades de saúde, né? E eu trago aqui até uma outra ideia, falando de políticas públicas e das estratégias que se tem, que é a gente ter esse conhecimento para poder melhorar a nossa atuação enquanto profissional. Já faz bastante tempo que eu também sou professora de nutrição e saúde coletiva e trabalho em unidade de saúde. Então, eu vejo que existe alguns aspectos que são muito limitantes da nossa área de atuação. Estou falando especificamente da nutrição. Então, a gente trabalha com o quê? Com os alimentos, com o que as pessoas vão comer. E quando as pessoas não têm o que comer? E aí, o que a gente faz? Então, nós já tivemos diversas situações em que os alunos, nós, enquanto grupo, chegamos na casa das pessoas e os alunos olhavam e diziam, mas o que a gente vai falar aqui? Porque aqui eles não têm o que comer, vão falar o que de nutrição? Dizer que tem que diminuir o consumo do quê? E aí? Como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso? Não resolve mais. A gente tenta melhorar a nossa atuação, ajudar aquelas pessoas conhecendo as políticas públicas, não só as políticas macro, mas o que os municípios também oferecem de recurso. Porque, pelo menos aqui, né, na nossa região, em geral, os próprios municípios, eles também têm recursos próprios para poder cobrir essa vulnerabilidade social. Então, por exemplo, eu sou de Itajaí, lá a gente tem o cartão cidadão. Então, o indivíduo, a família, pela assistência social, ela é classificada como de grande vulnerabilidade, então tem um recurso para essa família, além do quê?
não posso esquecer de falar do Bolsa Família, né? Que foi um marco que tirou as pessoas da miséria. Então, assim, tem as desvirtuações, os desvios, mas, em geral, esse programa ele veio e trouxe uma carga muito positiva e ajudou as pessoas a sair da miséria. E a gente viu isso, quando a gente trabalha com saúde coletiva, na prática, essa mudança. Muito obrigado, professora. Bem, vamos ter par de minutos para fazer perguntas aqui dessa plateia. Sim. Então, boa tarde, meu nome é Leonel, sou farmacêutico de formação. Como vocês veem a introdução aqui no Brasil da questão da E-Multi, né, das equipes multidisciplinares, tendo a inclusão do nutricionista? Ouvindo vocês falarem, sinceramente, a gente sabe que, no meu caso, por exemplo, a política de assistência farmacêutica ela só foi feita porque profissionais tiverem quantidade suficiente para tocá-la, para implementá-la, para popularizá-la e para fomentar isso no controle social. De que maneira vocês veem essa introdução de profissionais em quantidade suficiente para atender? Quando eu olho para o município de Porto Alegre, por exemplo, a gente só tem 13 profissionais para 1.400.000 habitantes. É muito pouco e insuficiente para poder desenvolver uma política e poder melhorar a vida das pessoas. Então, de que maneira vocês veem também a necessidade de políticas que possam colocar profissionais em quantidade suficiente para atender as pessoas? Muito obrigada. Isso é um desafio, né? Para te ter uma ideia, quando eu já faz mais de 20 anos que eu me formei, nutrição era cozinheiro, né? Começava por aí. Então, não tinha essa prática. Eu acho que isso é uma conquista. E é uma conquista de categoria e de a gente mostrar a necessidade. Coincidentemente, eu tenho um contato na assistência social e a gente não tem nutricionista com concurso na assistência social, o que seria fundamental. Porque tem as políticas e os programas, como o Bolsa Família, por exemplo, que está na assistência social. O programa agora de aquisição de alimentos, não sei se vocês já ouviram falar, que ele é implantado pela assistência social, mas pode ser implantado por outros segmentos também. Precisa também do nutricionista para tocar, por exemplo, e ele distribui a alimentação, cestas de produtos de agricultores locais para a população em vulnerabilidade. Então, o que acontece? Os nutricionistas eles vêm para a saúde e eles são alocados para as outras secretarias. Agora, eu sei que está acontecendo uma organização, então é muito uma organização de classe também, né? A gente mostrar a necessidade, estar sempre vinculado aos conselhos, participar de reuniões de conselho de saúde, é importante. Então, se mostrar no cenário. E esses nutricionistas, eles estão organizando agora a primeira conferência dos nutricionistas da assistência social, para tentar mostrar e organizar de alguma forma para que se comece a ter concursos especificamente para essa área, por exemplo. Né? Então, hoje, eu já vejo que já houve uma evolução. Embora seja ainda pequena, ainda precisamos de mais. Precisaríamos mais de farmacêutico, de mais nutricionista, fonoaudiólogo nas redes, mas essa também é uma vontade política para a implantação tanto das políticas quanto de ter mais profissionais, e eu penso que também é uma questão da gente se inserir, estimular os alunos na graduação também, a gente precisa mostrar esse papel, e como uma luta de classe mesmo, assim, da gente se mostrar e vir. Fazer parte, né, de hábitos, enfim, que é totalmente evidenciado em todas as fases da vida, e nós não estamos, né, como parte de uma equipe obrigatória. Então, eu sempre pergunto, quais são as gestantes na atenção primária que são atendidas pelo nutricionista, as de risco? Né? Quem são as crianças que são rotineiramente atendidas, as que estão com alguma questão? Então, a gente não trabalha prevenção, né? A gente só está resolvendo problemas, o que não é o ideal.
E então essa fala da atenção integral à saúde, na prática, a atenção primária acaba não acontecendo. Nós estamos nas equipes de assistência hospitalar e algumas escolas de educação infantil de forma obrigatória, mas na escola, por exemplo, maior, como a gente chama, também não é de forma obrigatória e também deveria ser, né? Então, na minha opinião, é um contrassenso. Eu acho muito, né, não faz, a gente vai contra um discurso que existe, né? E que é o que eu falei no início, que todas nós falamos, que é o que os materiais existem, as políticas públicas existem, e a gente, por vezes, não consegue colocar isso, né, em prática. Então, eu sou bem... fico bem angustiada com isso. Acho que concordo com tudo que tu falou, Tati, com a gente deve se colocar, mas algumas coisas também ficam além da nossa, né? Nós deveríamos estar lá, mas nós não estamos, né? Então, tu ter uma nutricionista para... Eu não vou saber dizer quantas escolas. Será que alguém sabe me ajudar? Se a gente pensar, é uma nutricionista responsável por... Não vou saber, mas mais de 10? Sim, mas tu é, né, das nutris lá que estão na ESMED, né? Que aqui a gente vai... É a nossa gestão aqui escolar. São muitas, então... Bom, nós deveríamos estar fazendo educação alimentar e nutricional, vigilância alimentar e nutricional dentro da escola. E isso está acontecendo de alguma forma, mas não como nós gostaríamos, né? Porque não tem como. E a mesma coisa nas unidades de saúde, né? Então, a assistência integral ela não deveria ser centralizada tanto no médico e no enfermeiro como é. Assistência integral é assistência integral, né? Mas não é efetivamente o que acontece. Então, e esses profissionais têm que dar conta de tudo, né? Não é uma crítica a eles, bem pelo contrário. Então, Obrigado, professora. Eu sei que há mais perguntas, mas nós temos mais tempo. Mas temos o coffee break. Você pode se acercar a elas e perguntar. Eu só queria dizer uma coisinha referente ao tema. Ninguém aqui duvida da capacidade e da utilidade do médico nas unidades da família, nas mais pequenas, mais duvida do resto dos profissionais da saúde. Então, empecemos por aí. Quando reconozcamos que a nutricionista, a enfermagem, obstetra, fonoaudióloga são úteis também para o sistema da saúde. Muito obrigado a vocês.